Daí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Aldrin. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender como acessar banco de dados em Java. Para a gente poder entender como o acesso ao banco de dados em Java acontece, a gente tem que entender que existe uma especificação para esse fim. E nesse caso a especificação JDBC. JDBC é o sinônimo para Java Database Connectivity, ou no português, conexão para banco de dados Java. Vale ressaltar aqui um pouquinho da história de como a gente chegou até esse ponto, de a gente ter uma especificação para fazer acesso a banco de dados em Java. Há muito tempo atrás foi pensada numa maneira de se viabilizar o acesso a banco de dados em Java que fosse independente de qualquer tipo de banco de dados. E que o desenvolvedor, a partir da primeira vez que acessasse o banco de dados e executasse suas consultas, suas sentenças SQL, que ele pudesse fazer isso para qualquer banco. Então, a partir dessa ideia, desse objetivo, o que foi proposto? A Sun, na época, que era a fornecedora do Java, ia desenvolver uma especificação, ela ia criar um conjunto de classes que iria nortear o acesso a um banco de dados, e os fornecedores de banco de dados, eles iam tratar de seguir essa especificação, de forma que o desenvolvedor, uma vez que aprendesse a acessar um banco MySQL, conseguisse acessar da mesma maneira, sem aprender nada mais, a acessar um banco Oracle. E na verdade isso é um contrato que a Sun disponibilizou para os fabricantes de banco de dados e disse: quem quiser acessar banco de dados usando Java tem que seguir essas regras, tem que usar essas classes. E a partir daí a gente tem o que a gente conhece por JDBC. Nesse caso, o JDBC ele é a base de qualquer framework, qualquer biblioteca de acesso a banco de dados em Java. Para acessar banco de dados em Java, além do JDBC, que vamos dizer que é uma tecnologia bem baixo nível comparado às demais, a gente tem framework Hibernate, IBATS, TopLink. A gente também tem framework Spring JDBC. Então várias soluções foram sendo criadas para a gente poder chegar num ponto onde o acesso ao banco de dados fosse simples e fosse padronizado para qualquer desenvolvedor. Que a gente não precisasse ficar quebrando muita cabeça para acessar um banco de dados em Java. A gente vai abandonar um pouquinho o JSF, a gente viu toda a base do JSF, Prime Phases e tudo mais, e a gente vai voltar a trabalhar com aplicações Java normal, sem necessidade de um servidor, nada que seja especial, porque uma das coisas bacanas de trabalhar com Java é que tu pode experimentar cada ferramenta, cada tecnologia para um determinado fim, sem depender necessariamente de uma grande pré-configuração. Ou no caso do JDBC, a gente não precisa ter uma tela de sistema para receber as informações. Basta que a gente tenha uma classe com os valores e que a gente construa uma outra classe para salvar no banco. E isso pode ser feito sem problema nenhum em linha de comando, como a gente vinha fazendo até então. Então a gente vai voltar a trabalhar com o primeiro perfil de projeto, que é aquele projeto Java Application bem básico, e a gente vai exercitar nesse vídeo como trabalhar com o JDBC. Depois que a gente dominar as técnicas, aí a gente vai juntar tudo, inclusive chamando o Primeface JSF na web para poder receber informações e levar até o banco de dados com JDBC. Pessoal, a gente tem alguns pré-requisitos a cumprir, tá? Então assim que vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já têm que se preparar para ter um banco de dados instalado na máquina de vocês. Eu acredito que todos os alunos devem ter um banco de dados instalado porque vocês tiveram essa disciplina. E eu até acredito que o banco de dados que vocês vão utilizar seja uma SQL. Até porque eu conversei com outros professores que lecionaram banco de dados e eles fizeram menção a esse produto. Todavia, eu vou usar uma SQL para os nossos exemplos. Eu vou criar apenas uma tabela, tá pessoal? Aqui a gente não vai estudar transação, a gente não vai estudar múltiplos inserts na mesma sentença. A gente vai fazer uma coisa que dê para vocês subsídio para continuar estudando no segundo momento. Então é importante que a gente estabeleça
essa base. Primeiro momento, vocês vão instalar o MySQL se não tiver instalado ainda, vão instalar um front-end para esse banco de dados. Eu estou usando o MySQL Workbench. A gente vai criar uma tabelinha junto e essa tabelinha vai ficar lá. E a partir daí a gente vai criar o nosso projeto e a gente vai fazer acesso a esse banco com essa tabela para gravar as informações. Outra coisa importante também é que eu também não vou deixar vocês a ver navios. Até agora, para trabalhar com JSF com PrimeFace, eu disponibilizei aplicações padrão, aplicações base, certo? Onde lá dentro da pastinha lib da aplicação a gente já tinha o jar que a gente ia utilizar no projeto. Não vai mudar nada, tá, pessoal? No espaço virtual de aprendizagem, eu vou deixar lá um arquivo compactado. Ele vai se chamar app base JDBC e a gente vai utilizar esse arquivo zipado. Vamos tirar ele do zip. Na verdade é um projeto do Eclipse que eu já deixei algumas coisas engatilhadas para a gente poder utilizar no nosso projeto, sempre buscando facilitar e agilizar a obtenção do conhecimento necessário para a gente poder fazer uma determinada funcionalidade no nosso sistema. Nesse caso, acessar banco de dados. Então, pessoal, façam um download desse arquivo que eu acabei de falar para vocês, app base JDBC, e copiem para os C2 pontos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, tá aqui o meu arquivo, app base JDBC, e eu vou copiar para o C2 pontos na pastinha Workspace. Aqui é mais do mesmo, tá, pessoal? Não muda nada. Copia lá como vocês fizeram com os outros arquivos. Tirem esse arquivo do zip, manda extrair aqui, ó, na própria pasta, ó. E vocês vão observar que já criou uma pastinha aqui em cima, ó, app base JDBC. Qual é a diferença em relação às outras duas apps que eu entreguei para vocês? É que essa app não vai rodar no Tomcat, ela vai rodar direto no Eclipse pela linha de comando. Então agora a gente vai abrir o Eclipse, vocês já devem ter aberto esse momento, e a gente vai importar o nosso projeto do mesmo jeito que a gente sempre fez, tá, pessoal? Então a gente vai no menu File, Import, a gente vai digitar Existing Projects into Workspace novamente, vamos dar um Next, vamos selecionar o diretório onde está o Workspace, no meu caso C2 pontos Workspace, e a gente vai desmarcar tudo, deixando apenas o projeto app base JDBC, só isso, tá? E a gente vai clicar em Finish. Feito isso, vamos no Package Explorer e vamos observar o nosso projeto app base JDBC. Aqui vocês podem observar que ele não tem um íconezinho de um globo no cantinho da pastinha. Normalmente o Eclipse ele separa os tipos de projeto por uns ícones diferenciados. Então a gente tem só uma pastinha com J aqui, que é a aplicação Java pura. Enquanto os outros arquivos que eu tenho aqui no meu computador, eles estão com um globinho em cima, significa que são aplicações web. Pessoal, vamos então abrir esse projeto aqui, ó, e vamos ver o que tem dentro dele. Não tem nada demais, tá? Tem uma pastinha lib dentro com o nosso conector. Novamente eu vou voltar a falar. Eu estou usando o MySQL. Eu tenho que baixar o jar correspondente ao banco de dados que eu vou acessar. Então cada fabricante se comprometeu a entregar um arquivo jar com as classes que ele utilizou a partir do que a Sun disponibilizou para acessar o seu banco de dados. Então a Oracle vai ter um jar, MySQL vai ter um jar, Postgres vai ter um jar. Qualquer banco que diz se conectar pelo Java, qualquer banco que tente se conectar utilizando Java, vai ter que entregar um jar correspondente, tá, pessoal? Então tá aqui a nossa aplicação bem simples e nós temos uma classe aqui para a gente fazer o uso, tá? Essa classe eu chamo de conexão DB. A conexão DB é uma classe bem simples, tá? Vou até abrir aqui para a gente ver como é que ela funciona, ó. Ela tem dois métodos. O primeiro método é conseguir uma conexão, get conexão, e o segundo método é liberar recursos do banco de dados. Então o primeiro método vai pegar uma conexão, a gente vai utilizar essa conexão para fazer tudo que a gente precisa, fazer insert, update, delete, select, e quando a gente terminar de fazer isso, a gente tem que fechar essa conexão. Então a gente tem um método que vai liberar os recursos do banco de dados, que vai receber por parâmetro a conexão que a gente utilizou.
E aí a gente vai ver mais duas classezinhas mais para frente que também são recursos do banco de dados que uma vez utilizados precisam ser fechados. Gente, conexão de banco de dados em Java usando JDBC não fecha sozinho, tá? Não fecha, ela não fecha sozinha. Vocês abrem a conexão, vocês precisam fechar. Se vocês não fecharem, a conexão fica aberta e à medida que vocês vão abrindo novas conexões, elas vão ficando abertas. E o banco tem um limite máximo de conexões a serem abertas. Então tome muito cuidado. Sempre que abre uma conexão com a banco de dados em Java, fecha a conexão no fim. Se não vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e o banco vai estourar um erro de cursores aberto. Um erro de número máximo de cursores aberto. E aí a aplicação vai fatalmente parar de funcionar. Bom, então como é que eu me conecto a um banco de dados utilizando Java? Primeiro, a gente já falou que tem uma classe que o fornecedor do banco de dados nos fornece. Nesse caso, a gente tem o jar do MySQL lá na nossa pastinha lib e a classe que a gente utiliza, ela está no pacotinho com.mysql.jdbc.driver. Essa classe driver é que me permite me conectar ao MySQL. E depois a gente tem a URL do banco de dados. Toda URL que acessa um banco de dados em Java, ela tem que começar com o prefixo JDBC para dizer que é uma conexão JDBC. Separado por 2 pontos, ela tem que dizer o banco que vai conectar, nesse caso MySQL. E em seguida, separado por 2 pontos, o endereço. No meu caso, eu estou rodando localhost na porta 3306, que é a porta padrão do MySQL. E eu criei um esquema de dados dentro do MySQL chamado base_tap, que é a sigla da nossa disciplina. Então lá dentro desse esquema de banco de dados tem uma tabelinha me esperando. O que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês criassem a tabela utilizando o scriptzinho que eu vou deixar lá no espaço virtual de aprendizagem. Então eu vou deixar um scriptzinho MySQL que cria uma tabela para vocês. A tabela que nós vamos usar nesse vídeo para gravar dados. Então assim, ó, essa classe ela é um modelo, ela é um exemplo. A gente vai copiar essa classe para o nosso projeto e a gente vai alterar os dados que tem aqui. E a partir do momento que a gente alterou os dados, a gente pode usar a classe sem problema. Então, como eu expliquei, continuando a explicação aqui para vocês, a gente tem o usuário do banco, a senha do banco, no meu caso deixei root. E aqui a gente tem esse carinha, ó, o class.forName. Então a gente está dizendo para o Java o seguinte, ó, Java, carrega a classe driver, que está aqui em cima, para o sistema, cria uma nova instância dessa classe, um novo objeto dessa classe que vai representar a nossa conexão, e depois a gente autentica no banco de dados utilizando o endereço do banco, o usuário do banco e a senha do banco. Basicamente isso. Quem é que faz esse registro da conexão? É a classe Driver Manager. Então a classe Driver Manager tem o método getConnection que recebe 3 parâmetros: o endereço do banco, o usuário e a senha. Feito isso, devolvemos a conexão e vai embora. Uma coisa que a gente não viu até agora e para vocês deve estar estranho é esse try catch que está envolvendo esse código aqui, ó. Tem um try e tem um catch. Então, pessoal, o try catch ele representa o tratamento de exceções em Java. Java tem um tratamento de exceções que são anomalias, que são erros que ocorrem na execução do código que não são esperados pelo desenvolvedor. No nosso caso, um exemplo de erro nesse trecho de código seria: a base de dados está offline, eu não consigo acessar a base de dados. Então o Java ele lança um erro para o programador captura esse erro e toma uma decisão a partir dele. E aí a gente tem as palavras reservadas try catch, que permite a gente fazer o tratamento do erro. Então aqui, ó, eu fiz um try catch para pegar uma exceção, um erro do tipo SQL, e quando esse erro acontecer, eu tenho um objeto que é uma instância dessa exceção que me dá uma mensagem, diz o que aconteceu. Então vamos supor, se a base de dados estiver offline, vai dar erro de entrada e saída, ES output error. E aí a gente joga no consolezinho para a gente ver o erro que está aparecendo. No caso eu posso fazer várias capturas de erro. Então o bloco catch que eu tenho aqui embaixo, ó, ele tem um catch para SQL exception e tem um catch para exception. A exception é a exceção mais ampla que existe.
captura qualquer erro, qualquer tipo de erro. Então sempre tem por prática capturar as exceções mais específicas que eu sei que pode acontecer e lá no final eu deixo a exceção mais genérica. Porque aí dessa forma, se for um erro de SQL exception, eu vou dizer que ocorreu um erro ao fazer a conexão com o banco. E se for uma exception, houve um erro genérico, o famoso erro genérico. Quando eu trabalho com JDBC, todo ele é norteado por try-catch, porque acessar banco é uma coisa muito importante. Quando não acontece, alguém tem que saber, alguém tem que tomar uma decisão, alguém tem que tomar uma ação. Imagina um e-commerce que está dando erro na hora de gravar os pedidos e ninguém sabe. Olha como uma linguagem pode ser frágil se ela não tratar, não acabar lidando com questões dessa natureza. O Java ele é bem robusto nessa questão. Então, quando acontece algum erro, ele lança uma exceção, ele lança um erro e nesse caso ele te obriga a tratar o erro, o que é mais interessante. Então, a linguagem Java, ela, por meio de exceções verificadas, ela te obriga a tratar o erro que pode ou não ser lançado de uma determinada linha de código. É o que a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem o try-catch para tratar dois tipos de erro. Se tudo deu certo, o driver manager.getConnection vai pegar a conexão com o banco e vai retornar para a gente. Acabou-se, com a conexão na mão a gente vai embora. E aqui embaixo no método liberar recursos é o método close que a gente chama de cada carinha desses daqui. Então a minha conexão, que é da classe connection, ela tem um método close que me permite fazer o fechamento dela sem problema nenhum. E novamente a gente tem que tratar por try-catch. Então a gente vai instanciar um objeto dessa classe aqui, ó, no nosso sistema e vai capturar a exceção dela. Vai capturar a conexão dela. Com a conexão em mãos, a gente dá início ao nosso modo de acessar o banco de dados. É o que a gente precisa fazer no banco, né, pessoal? Então vamos lá. Eu vou fechar essa classe por enquanto. Então, pessoal, agora nós vamos criar um projeto. Esse projeto vai tratar de fazer um cadastro de produtos. Nosso produto vai ter ID, descrição curta, descrição longa e preço. Nós vamos ter uma tabelinha lá no MySQL que vai representar essa classe com esses 4 atributos, nesse caso, convertidos em 4 colunas. Então a gente está fazendo o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. A gente tem um paradigma orientado a objeto e tem um paradigma relacional, entidade e relacionamento. A gente está pegando classes e convertendo em entidades. E a partir dos objetos dessa classe, a gente vai ter linhas na entidade. Que aí a gente tem essa correlação bem clara quando a gente faz o mapeamento objeto relacional manual, como a gente vai fazer agora. Então o nosso projeto ele vai tratar de inserir, atualizar, remover e listar. Só isso, é o CRUD básico. Então vamos lá, menu File, New, Java Project. Vamos dar um nome para o projeto de cadastro de produtos. Certo? Vamos clicar em Finish. Vamos expandir o nosso projeto, nós vamos criar uma pastinha lib aqui dentro. Então menu, clicando em cima do projeto, New, Folder, chama de lib. Por quê? Porque é aqui que a gente vai guardar o jar do MySQL que a gente tem lá na app base. Então, vai lá na app base, na pastinha lib que está no projeto, copia o MySQL Connector de lá para essa pastinha lib. Feito isso, ó, a gente tem o conector do MySQL na nossa aplicação. A gente vai clicar com o botão direito em cima do jar, vai procurar a opção Build Path e adita o Build Path. Qualquer biblioteca que a gente for utilizar, não interessa se é banco de dados, não interessa se é JSF, não interessa. Qualquer nova biblioteca que a gente vai utilizar no nosso projeto que a gente não desenvolveu, sempre devemos fazer aquele processo ali de clicar em cima do jar e selecionar a opção adita o Build Path. Bom, feito isso, nós vamos copiar a nossa classe conexão DB que está lá no app base JDBC, que está lá no projeto disponibilizado. Copia lá e Ctrl V no CRC. Feito isso, a classe já está na nossa mão. A gente tem agora como se conectar no banco de dados. Se vocês criarem um esquema de dados diferente de base TAP, vocês têm que trocar aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, o root que nós temos aqui, ó,
vocês têm que colocar o usuário e a senha do banco de dados de vocês. E aqui vocês têm que colocar o nome da base de dados de vocês. Não esqueçam, tá? Porque senão não vai dar de conectar com o banco de dados. Reforçando, troca o nome da base se for diferente, troca o nome do usuário e da senha caso vocês tenham diferente de root e root. Isso aqui é para o meu banco de dados. Para provar, eu estou aqui com uma SQL Workbench, vou conectar nele agora. E a gente vai poder observar que eu tenho um esquema de dados chamado base de dados TAP, certo? Ó, tá aqui, ó. Só que eu não tenho tabela nenhuma criada ainda. Então, ó, vamos criar uma tabelinha primeiro, depois a gente volta para o Eclipse e vai fazer o nosso sistema acessar essa tabela. Botão de... Para falar a verdade, eu gosto de escrever meus SQL na mão. Eu não gosto de ficar usando ferramenta para isso, tá, pessoal? Então nós vamos fazer isso, ó. Vamos escrever aqui, ó, create table tb produto, abre parênteses, id produto, a gente vai chamar de integer, primary key, auto incremente. Se eu não me engano é auto incremente, certo? Vírgula, desk longa, eu vou chamar de varchar, vou dar 200, é not null, a desk curta, varchar novamente, um varchar de 100, também vai ser not null. Isso aqui tudo a gente já viu em banco de dados, tá, pessoal? É só pra gente escrever aí, fazer a tabelinha aí, só pra gente acessar, tá? E por último, o preço, que eu vou chamar de double, e vai ser not null também. Feito isso, seleciona tudo e manda executar, dependendo do front-end que vocês estiverem utilizando. Eu tenho um botãozinho que eu mando executar a consulta, ó. Então, não esqueçam de selecionar o esquema do banco de dados para depois rodar o script. Tá lá, ó, minha tabelinha foi feita. Se eu der um refresh aqui no meu front-end, eu vou achar minha tabelinha produto aqui, ó, TB produto, ó. Não se preocupem, tá? Se vocês quiserem criar comigo, beleza. Se não, vou deixar um scriptzinho lá para todo mundo poder usar depois e não se preocupar com isso. Mas como é banco de dados, é uma coisa extremamente trivial, acho que não vai ter problema para vocês. Então minha tabela está aqui, beleza. Minha base está aqui criadinha. Agora eu posso voltar para o Eclipse e trabalhar sossegado. Então eu já tenho tudo configurado para me recuperar minha conexão. E eu já tenho também um método para fechar essa conexão para não deixá-la aberta. Tenho o jar adicionado ao class path. Tá aqui certinho e agora é trabalhar. Então nós vamos criar uma classe que vai receber um objeto do tipo produto e vai gravar no banco. Mas para essa classe poder trabalhar, operar, né, eu preciso primeiro ter um objeto do tipo produto. Então agora que a gente tem a tabela no banco, nós vamos ter que criar uma classe cujo produto instanciado dela vai ter valores que vai ter atributos que vai cair naquelas colunas da tabela que a gente criou. Vamos lá então, botão direito em cima do Default Package, New Class. Nós vamos criar uma classe chamada Produto. Essa classe Produto vai conter o que? ID, descrição longa, descrição curta e preço. Então, private int ID, certo? Depois, a gente vai ter private string, descrição longa. Depois a gente vai ter outro método privado, private string, descrição curta. E por último, private double, preço. Pessoal, não vou usar exatamente o que eu venho usando até agora. Tudo privado, métodos privados, dois construtores, getter e setter para todo mundo. E deu? Certo? Então vamos lá, vamos no menu Source, Generate Constructor Use Fields, deixa tudo marcado. Depois vai novamente no Source, Generate Constructor Using Fields novamente, só que deseleciona todo mundo. Ok? Novamente no menu Source, Generate Getter and Setter, seleciona todo mundo. Ok? E agora a gente vai dar um conceito de identidade para esse carinha aqui, para essa classe. Então a gente vai dizer que todo produto vai ter como identidade sua
o ID, porque o ID, como é autoincremento no banco, ele não vai ficar duplicando, ele vai sempre ser diferente. E para a gente poder trabalhar com volume de lista de produto, a gente vai ter vários produtos numa lista, é interessante que a gente sobrescreva o hashcode e o equals, que na verdade trata do conceito de identidade do objeto. Então vamos lá no source, generate hashcode equals, desmarca todo mundo menos o ID. O ID não vai repetir, então ele vai ser utilizado para me montar a identidade do produto. Então sempre que a gente for trabalhar com banco de dados, a gente vai ter na nossa tabela uma classe correspondente. Cada coluna da tabela vai ser um atributo dessa classe, e essa classe vai ter dois construtores, getter e setter, e hashcode equals, conforme a gente viu, dá para fazer tudo pelo menu source, não tem erro. Tá pronta a minha classe. Agora eu preciso de uma outra classe para poder trabalhar o objeto do tipo produto. Então a gente tem um padrão de projeto chamado Data Access Object, ou DAO. Então são objetos que têm a única responsabilidade de ir no banco de dados e gravar e fazer qualquer tipo de manipulação em nível de banco de dados, sem que ninguém precise saber da aplicação. São classes extremamente específicas, especializadas nesse quesito. Então, a gente vai ter a nossa classe produto, e na nossa tabela produto vai ter uma classe especializada em trabalhar com essa tabela, que normalmente tem o prefixo da tabela, então vai ser produto, e vai ter a sigla do padrão de projeto, do Data Access Object, DAO. Então a gente vai criar uma classe produto DAO. Botão direito em cima do Default Package, New Class, e a gente vai chamar essa classe de produto DAO. Quando a gente fez isso, a gente vai ter um atributo nessa classe, perfeito? Esse atributo vai ser o que? Um objeto. Melhor, nós não vamos ter atributo nenhum. O que a gente vai ter são os 4 métodos. A gente vai ter listar todos os produtos, inserir um produto, alterar um produto e remover um produto. A gente vai pegar a conexão e vai fazer isso. Então vamos lá. Vamos começar pela inserção do produto, tá, pessoal? Então a gente vai criar um método, certo? Esse método vai ser responsável por fazer a inserção do produto. Então ele vai se chamar public void inserir, certo? E vai receber por parâmetro um objeto do tipo produto. Então eu vou mandar um produto para esse método vai saber onde está a conexão com o banco, vai montar um SQL, e a partir desse SQL de inserção, de insert, eu vou pegar cada atributo da classe produto e vou inserir na coluna do banco de dados. Como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, a gente precisa de uma conexão, então a gente tem que ter um objeto da classe connection. A classe connection é do pacote java.sql, tá, pessoal? Nunca trocar, porque aqui a gente tem várias classes connection, só que elas são de pacotes diferentes. Então sempre peguem o connection do java.sql, beleza? Vamos dar o nome de com para essa classe. E quem é que vai dar essa conexão pra gente? New conexão DB. Te lembra daquela classe que nós temos lá, ó? Eu vou instanciar um objeto dela e vou chamar o método getConexão. Feito isso, está na mão a minha conexão. Qual é o próximo passo agora? Ou melhor, eu até vou deixar essa variável declarada aqui, porque eu vou ter que depois tratar isso aqui com try-catch. Então eu vou mandar receber nulo. E eu vou ter uma outra variável do tipo prepared statement. A classe prepared statement, ela é responsável por levar as minhas sentenças SQL até o banco de dados para ele ser executado. Quem é que leva essa sentença? É a minha conexão. Então eu tenho um prepared statement com SQL dentro. Eu pego esse prepared statement e jogo dentro da conexão. Aí em diante a conexão é que sabe onde está o banco, onde está a tabela, e é ela que vai executar o que eu estou querendo inserir no banco. Então aqui eu tenho que ter um try catch, certo? Eu vou fazer um catch bem genérico de exception. Então qualquer erro que der, eu vou querer que ele jogue no console para mim qual erro que deu, qual é a pilha de exceção que foi lançada, certo? E dentro desse try catch aqui eu vou escrever o meu código SQL. Então o primeiro ponto é recuperar a conexão com o banco de dados. Tá aqui, ó. Quando eu faço isso, essa linha aqui me permite criar uma nova conexão com o banco de dados. Próxima linha.
eu tenho o meu prepare statement, nesse caso representado pela variável PS. Ele é criado a partir da conexão. Então tem o sinal de recebe com ponto prepare statement, e por parâmetro esse carinha recebe uma string que é a minha sentença SQL, que pode ser um insert, um delete e por aí vai. Então nós vamos trabalhar aqui, ó, insert into tb produto, certo? Aqui a gente vai abrir o parênteses, id produto. Aqui é o SQL que a gente sempre escreve, tá, pessoal? É como se estivesse escrevendo lá no banco de dados. id produto, desk longa, desk curta e preço. Aí aqui a gente vai ter ainda, deixa eu até quebrar isso daqui numa nova linha. Ó, espacinho, values. Aí pra gente passar valores, parâmetros para essa consulta aqui, porque os valores que a gente vai inserir nas colunas, eles estão lá nos atributos do objeto produto. Então como é que a gente vai passar os valores? A gente vai utilizar o ponto de interrogação como um coringa na minha sentença. Então o Java vai entender que no lugar desse ponto de interrogação ele deve colocar um determinado valor que eu vou dizer para ele colocar. Então onde é que eu digo isso? Bom, na próxima linha PS, vamos continuar trabalhando com o prepare statement, e ele tem os métodos set. O método set permite eu passar um index e um valor para quê? Para o Java poder substituir na minha sentença SQL. Então os valores sempre começam de 1 e eu posso chamar o tipo correspondente à coluna do banco de dados. Por exemplo, o ID produto ele é auto-incremento, então eu não preciso passar ele aqui do Java. O próprio MySQL já vai gerar um ID sequencial para a gente. Então eu tenho que passar a descrição longa. A descrição longa é um varchar, no Java é uma string, é correspondente. Então, nesse caso eu tenho setString, que me permite passar um parâmetro, 1 nesse caso, porque o ID do produto não está contando, certo? E aqui a gente vai passar o valor da descrição longa. Nesse caso está dentro do meu objeto produto.get descrição longa. Ah tá, pessoal, só uma correçãozinha bem básica aqui, ó. Tirem esse ID do produto da sentença e deixem só os outros três, desk longa, desk curta e preço. Por quê? Porque como o ID ele é auto-incremento, o MySQL se resolve com ele. Então quando eu mandar esse insert para o banco, ele só vai entender o desk longa, desk curta e preço. O ID ele já sabe que tem que incrementar e ele meio que já vai fazer isso aí de maneira transparente para a gente. Próxima linha, eu vou copiar para não ficar repetitivo, ó. ps.setString de novo, que é a descrição curta. Agora é um novo índice, é o valor 2. A gente vai trocar a descrição longa por descrição curta. E por fim tem o preço. ps.setDouble, certo? Porque é um número flutuante. O índice 3. E de onde é que vem o preço do produto? Vem lá do objeto produto.get preço. Acabou-se. E como é que eu executo isso aqui? Porque até aqui ainda não fui no banco. Só estou preparando as coisas para me depois dizer para o Java, ó, leve isso aqui para o banco e executa lá. Eu tenho o método .ps execute update. Esse execute update ele me retorna um número de linhas afetadas. Então se eu quiser fazer alguma validação com relação a se inseriu mesmo ou não, se atualizou mesmo ou não, eu sempre utilizo o método execute update para ele poder me retornar um número de linhas afetadas. Perfeito, pessoal? Então vamos adiante. O insert está pronto, vamos fazer agora o update. Não tem segredo. Public void alterar recebe por parâmetro quem? O produto. Então, pessoal, o método alterar ele vai receber um produto por parâmetro e a partir daí vai fazer a alteração do valor dos valores das colunas da tabela produto no banco de dados. É a mesma coisa que o nosso inserir, tá, pessoal? Não muda nada. Então nós vamos ter um prepare de statement também para a gente poder fazer a nossa alteração, a nossa sentença de alteração. Nós vamos ter uma conexão, um connection também, que é daí que vai vir o meu prepare de statement.
E a gente vai ter um try catch aqui para capturar qualquer tipo de erro. Se eu não colocar esse try catch aqui, pessoal, eu não vou conseguir executar nada no banco de dados. O Java me obriga a tomar uma posição caso algum erro aconteça no meu sistema, certo? No meu caso, eu só vou mandar printar no console o erro que aconteceu, beleza? Então vamos lá. O meu prepared statement, né, o meu PS aqui, vai receber da minha conexão um novo objeto da classe prepared statement. Eu tenho que jogar uma consulta aqui dentro, eu tenho que jogar uma sentença aqui dentro. Bom, eu já tenho prontinho aqui um update pra gente. É o mesmo update que a gente utiliza no banco de dados. Tá ali, ó, update, TB produto, set, descrição longa, descrição curta, preço, onde o ID do produto for igual a parâmetro. Tomem cuidado, tá? Tem que ter o where no nosso update. Senão a gente vai atualizar a tabela inteira. Isso certamente vai custar a demissão de alguém, dependendo do tamanho da empresa. Bom, depois a gente vai colocar os valores naquela sentença. Então, eu vou ter aqui, ó, copiem aí, deem um pause no vídeo e copiem esse código aqui, se for o caso, ó. Eu vou ter um ps.setString de índice 1 para atualizar a descrição longa, um ps.setString com índice 2 para atualizar a descrição curta, double na posição 3 para o preço e 4 agora para o ID do produto, na cláusula where. Lá no insert a gente não precisou do ID porque ele era problema do MySQL, que ele é auto-incremento, o MySQL vai auto-incrementar para a gente. Porém, agora no alterar eu tenho que passar o ID. Então tudo que eu passo dentro da sentença com o sinal de interrogação é preciso setar no meu prepared statement. Um erro comum que a gente tem, pessoal, é esquecer de setar um desses valores aqui embaixo, ó, e deixar em valor, e nesse caso o Java vai reclamar e vai dizer, ó, tu esqueceu de setar um parâmetro aí, vai atrás de qual parâmetro é e seta para mim, certo? Então a quantidade de parâmetros que eu tenho na minha sentença SQL tem que ser igual à quantidade de parâmetros que eu tenho setados ali no meu prepared statement. Por fim, a gente vai chamar o ps.execute update. Ele vai retornar a quantidade de linhas afetadas, se for o caso. Se tu quiser fazer alguma validação, saber quantas linhas foram afetadas, tu tem essa informação ao executar o método. E a gente esqueceu de uma coisa muito importante, tanto no inserir quanto no alterar, tá? Espero que vocês, ao ver o vídeo, vocês já se tocaram, porque lá no começo do vídeo eu falei que a gente tem que fechar a conexão ao final. Não tem conversa. E aqui eu não fechei nenhuma vez. Então, ó, vai lá no nosso inserir. E aí a gente vai ter no bloquinho finally, lá no nosso try catch, vocês vão digitar a palavra finally, a palavra reservada finally, e dentro desse finally, ó, vocês vão chamar o new conexão db ponto liberar recursos do banco de dados. Quem é que vocês vão liberar? A conexão, o prepared statement, e como a gente não tem result set ainda, a gente vai lidar já, a gente vai passar o valor null, que é nulo. Não tem problema em passar nulo, tá, pessoal? Porque lá no método eu estou validando quando eu estou recebendo um objeto mesmo e quando eu estou recebendo vazio, estou recebendo nada. Então vocês vão colocar esse finally lá no método de alteração também. Então copiem esse finally desse insert, desse inserir, e copiem aqui embaixo. Ó, conexão DB, liberar recurso BD, fecha a conexão, fecha o prepared statement. Muito bem. Aqui no alterar ainda a gente precisa passar uma nova conexão para o nosso com. Então, com recebe new conexão db ponto get conexão. Não esquecer disso aqui também, tá, pessoal? Tem que chamar esse método sempre que tu quiser uma conexão com o banco de dados para te poder executar coisas lá dentro. Executar sentenças SQL lá dentro. Bom, próximo método. Vou escrever agora o excluir. Public void excluir. Vou receber um objeto inteiro? Não acho necessidade.
Então normalmente o que eu faço? Ó, eu passo int ID do produto, que eu vou fazer a exclusão por ID, só por isso. Então vamos lá, é o mesmo processo, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer o seguinte, ó, copiem todo o conteúdo do método alterar, certo? Copiem, colhem dentro do excluir. Aí o que vocês vão fazer? Vocês só vão deixar pronto, vocês só vão deixar de pé. Melhor, vocês vão remover todos os sets daqui de dentro e vocês vão remover esse carinha daqui também, essa string aqui de dentro do prepare statement. Por quê? Porque a gente vai trocar isso aqui tudo agora. A gente vai escrever uma exclusão. A exclusão é básica, né? Vem aqui no prepare statement, delete from a tabela, delete from tb produto, where id produto for igual parâmetro. Sempre tem que ter o where no delete, tá, pessoal? Isso aqui dá um ziqueiro, se esquecer, vocês detonam uma tabela inteira por causa disso. Bom, ps.setInt, né? Valor primeiro índice, valor 1. E aí aqui a gente vai receber por parâmetro ID do produto. E em seguida, execute update, certo? Então a gente pegou uma conexão com o banco, escreveu o nosso delete no prepare statement, parametrizamos ele, setamos o valor ps.setInt e por fim executamos ps.executeUpdate. Fechou. E no final liberamos a conexão com o banco de dados. Então o try-catch ele pode ser escrito de duas formas: try-catch capturando o erro ou try-catch finally. O finally ele sempre garante que o que tiver ali dentro vai ser executado. Então eu coloco o finally no meu try-catch para ele garantir. Não importa o erro que acontecer, não importa não importa o imprevisto que acontecer na execução do código, ele vai executar aquilo ali e vai fechar a conexão. Por fim, nós vamos listar todos os produtos. Novo método, public. Agora a gente vai devolver uma lista, tem um retorno aqui, list, certo? Do pacote java.util. Vai ser uma lista de quê? De produto, da classe produto. E vai se chamar listar todos. Não vai receber parâmetro nenhum, certo? É a mesma coisa, pessoal, ó, só que agora vai ter uma classezinha nova aí para nos ajudar. Sugiro vocês a copiar tudo que tem dentro do excluir e jogar dentro do listar todos, certo? Vamos listar tudo agora. Apaguem tudo que tiver abaixo do com, certo? Aqui de dentro do try-catch, ó, apaga tudo, certo? A gente vai ter uma classe chamada resultSet. Essa resultSet, ela representa o fetch do PHP, que tu recupera um conjunto de registros dentro desse objeto e tu percorre ele arrancando de dentro dele cada valor que tu achou lá na tabela do banco de dados. O meu resultSet vai se chamar RS, certo? Vou declarar a variável aqui porque eu vou trabalhar com ela dentro do try-catch. E por fim, eu ainda tenho uma lista de produtos, né? Eu já vou declarar ela aqui, uma variável do tipo list. Essa variável tipo list só vai receber objetos do tipo produto. Eu vou chamar essa lista de produtos e já vou instanciar ela aqui, ó, new array list, do mesmo jeito que a gente sempre fez, tá, pessoal? Não muda nada. E aqui no final, ó, depois do finally, eu vou dar um return ainda, ó, e já vou retornar essa lista agora, vazia mesmo. Porque assim eu já monto o esqueleto do método e já deixo tudo prontinho. Me concentro só no select que eu vou fazer e na montagem do objeto produto que eu vou ter que colocar na lista. Então isso aqui é a estrutura padrão de qualquer listagem que vocês forem montar. Só vai mudar o que? O tipo definido aqui, ó. Muito bem. Então, primeiro passo, recuperar um prepare statement da conexão com ponto prepare statement. Segundo passo, escrever a nossa consulta select id produto desk longa, desk curta e preço from tb produto. Isso aqui é banco de dados puro, tá, pessoal?
Não tem segredo, é o que vocês aprenderam até agora. Depois, nós vamos fazer o seguinte. RS recebe prepare statement, no caso ps.execute query. A execute query, ele vai executar a consulta que está ali dentro. Então ele vai pegar todos esses valores e vai trocar dentro do result set. Só que a gente não pode devolver esse result set para a aplicação, a gente tem que devolver uma lista de produto, porque é o que a aplicação entende. E até não é uma boa prática devolver esse cara puro lá para a aplicação, lá para a parte da visão do controle. A gente devolve normalmente um objeto que aquele domínio entende. Então o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer o result set. A gente vai usar um while, certo? O result set, o RS, ele tem um método chamado next. Esse next retorna um booleano que, se houver um próximo item na lista, um próximo registro dentro da estrutura dele, ele fica dentro do while percorrendo. Eu vou recuperar todos os valores de uma linha a partir desse next que vai estar entrando no while. Vamos lá. Então eu vou ter int id do produto. O RS ele tem agora os métodos getter. Então ele tem um getInt aqui, pessoal, ó, que eu posso dizer o nome da coluna que eu quero recuperar. Então tem um getInt para id underline produto. Assim como eu tenho set no prepare statement, eu tenho get no result set. Depois eu tenho uma string, que é a descrição longa. Vai ter um rs.getString. Vai ser desc longa. Depois eu vou ter uma outra string, que é a descrição curta, que vai ter lá dentro do rs.getString desc curta. E por fim o preço, double preço. Vai ter um rs.getDouble, que é o tipo correspondente da variável, e vai estar lá preço. Feito isso, o que a gente vai fazer agora em seguida? Nós vamos pegar esses valores e jogar dentro do objeto do tipo produto. Então eu vou declarar aqui, ó, produto do tipo produto, recebe new produto. E vou usar o construtor com parâmetros. Então vai ter aqui a ID do produto, descrição longa, descrição curta e preço. Depois que eu criei esse objeto, eu vou pô-lo na lista. Então vamos pôr ele na lista produtos.add produto. Então, recapitulando o que eu fiz. Criei os objetos prepare statement para executar o select, result set para recuperar o resultado, connection para chegar no banco de dados e um list de produtos para guardar os objetos que eu vou criar a partir do retorno do banco. Escrevi o meu select, mandei executar ele dentro do result set, que é o ps.executeQuery, e depois usei a estrutura de repetição while para mim poder percorrer o que tem dentro do result set. Recuperei valor por valor desse carinha a cada linha que ele me retornava. Criei um objeto com esse retorno e joguei dentro da lista. No final, fechei a conexão e devolvi a lista de produtos. Perfeito? Esse é o nosso DAO, esse é o nosso CRUD. Insert, delete, insert, update, delete e list. Basicamente isso, não tem segredo. Próximo passo, pessoal, é testar isso aqui numa classe principal, beleza? Então, pessoal, vamos criar a nossa classe principal, aquela classe principal padrão, para a gente poder executar os nossos métodos. Não preciso de página da internet, não preciso de tela nenhuma para me executar. Basta eu criar um objeto produto, jogar valor dentro e chamar os métodos da minha classe DAO. Acabou-se. Então vamos lá no Package Explorer, botão direito em cima do Package Default, New Class. Vamos chamar de principal e vamos marcar o Public Static Void Main. Agora nós vamos ter novamente o método principal de execução, certo? Em seguida, já vamos criar o nosso DAO. Então vai ter aqui, ó, produto DAO. Eu vou chamar do mesmo nome, new produto DAO. Esse cara vai ser responsável por pegar os meus objetos do tipo produto e levar para o banco de dados para gravar, para alterar, para excluir, para listar. Pessoal,
Não interessa da onde vem o objeto produto, com quais valores ele, da onde é que vem os valores. Pode vir numa página da internet, pode vir aqui direto do console. Essa é a vantagem de trabalhar orientado a objeto. Tu desconecta as coisas todas e depois lá no final tu junta. É como um grande Lego. Se tu souber certinho desenhar cada peça, não tem erro. Tu pode trabalhar em paralelo, cada qual trabalhando numa peça diferente, chegar lá na frente e juntar todas as peças num único quebra-cabeça. Então eu tenho meu produto DAO que eu acabei de criar e vou ter um produto aqui, ó, produto 1. Vou criar esse novo produto agora. Produto, vou usar o construtor com parâmetros. Vou passar 0 nesse ID aqui, porque eu vou querer gravar esse produto, não preciso de ID para falar a verdade. Eu vou chamar esse produto na descrição longa de celular Nokia. A descrição curta é o N95 e o preço é R$1.000, certo? Meu produto DAO agora vai pegar esse cara e vai inserir. Produto DAO, ponto inserir, produto 1. Certo? Depois vou criar um novo produto, produto 2, certo? Produto 2 vai ser new produto. Aqui eu posso usar um construtor sem parâmetro e preencher o produto pelos setters. Produto 2.set, descrição longa. Aí eu vou colocar aqui na descrição longa bicicleta Caloi. Na descrição curta eu vou colocar barra forte Caloi, certo? O preço eu vou colocar um valor qualquer também, só para testar. Produto 2.7 preço, vou colocar R$500 e vou mandar o produto DAO novamente. Vocês notaram que aqui a gente não tem nenhum conhecimento do que está se passando no banco de dados? A gente nem sabe se está indo para um banco de dados. Isso é muito benéfico para a nossa aplicação. A gente deixa completamente desvinculada a lógica do banco da lógica de negócios da aplicação. Fica tudo bem separadinho e quando dá algum problema com o banco de dados, não tem que mexer nesse código aqui. Eu vou lá na classe produto DAO e resolvo lá dentro. E ninguém fica sabendo aqui de fora. Isso é muito bom para os nossos projetos. Essa desvinculação, essa alta coesão, esse baixo acoplamento, ele é essencial para a gente fazer bons projetos no nosso dia a dia. Bom, aqui eu chamei o método alterar. Tá errado, tá, pessoal? Vou inserir esse carinha, ele não existe no banco ainda. Inserir produto, certo? Vamos rodar eles agora e vamos ver como é que ficou lá na base. Botão direito na classe principal, Run as Java Application. Perfeito, vamos ver aqui no console. Eu não coloquei nenhuma mensagenzinha, né? Já rodou inclusive. Vamos lá na nossa base de dados e vamos ver se realmente as nossas duas linhas estão lá. Select asterisco from TB produto. Pronto, vamos lá. Vamos rodar. Tá lá, ó, celular Nokia, bicicleta Caloi. Inseri as duas linhas sem problema nenhum. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos voltar para Eclipse. Vamos comentar esses carinhas até o produto 1, tá? Então comentem, segurem Ctrl, apertem Shift e depois o C. E ele vai comentar as linhas em bloco. E nós vamos listar esses produtos. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai ter uma lista de produtos, um list. Só vai poder entrar produto nele, nós vamos chamar de produtos. Nós vamos chamar o nosso produto DAO e vamos chamar o método listar todos. Quando eu fizer isso daí, ele vai me retornar uma lista de produtos. Eu vou percorrer a minha lista de produtos por um for each, a gente já viu nos outros vídeos. Se não sabe, vai dar uma olhadinha lá nos outros vídeos, certo? Se não me engano, está no vídeo de vetores e listas. Dá uma pesquisadinha lá, dá uma revisada lá que vocês vão lembrar. E nós vamos colocar aqui e nós vamos percorrer essa lista de produtos para a gente ver certinho que voltou do banco. Então tá aqui, produto, nome da variável, a lista que eu quero percorrer. E aí eu vou dar um sysout aqui, ó.
Meu sysout ele vai envolver o que? Mostrar o código do produto, produto.getID. Eu vou separar aqui por um abre e fecha, por uma string vazia. Vou chamar o próximo atributo, produto.getDescrição longa. E por fim, vou separar de novo por um espaço em branco, produto.getPreço. Perfeito, pessoal? Mandem rodar novamente. Vocês vão ver que agora a gente vai ter uma listagem de 2 produtos. Java Application, tá ali, ó, celular Nokia, R$1.000, bicicleta Caloi, R$500. Vocês podem ver que o valor 1 e 2 veio lá do MySQL, ele que tratou disso para mim. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Bom, agora que eu tenho a lista na mão, eu estou mandando printar, eu vou fazer o seguinte. Vou mandar deletar o primeiro item da minha lista, o de código 1, e vou mandar listar novamente em seguida direto do banco, para a gente ver se ele realmente vai remover. Então vamos lá. Eu já tenho listar todos ali em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o produto DAO, ponto, excluir, eu tenho que passar o ID do produto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha lista de produtos, ponto get, a gente sabe já que tem o método get, vou passar um índice, eu vou pegar o primeiro item da linha, que é o item de código 0, ponto getID. Pronto, aqui eu já mandei excluir, Xablau, não existe mais produto no banco. Em seguida eu vou copiar esse for aqui de cima, ó, e vou colocar aqui embaixo, ó. Então o que vai acontecer? No primeiro for, quando eu rodar o programa, ele vai mostrar 2 produtos. Vou excluir e no segundo for ele vai mostrar um produto só. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Botão direito em cima, Run as Java Application. Podem ver, ó. Nesse momento ele mostrou os 2. Ah, pessoal, desculpa. Mostrou os 2 que eu estou printando a mesma lista. Não basta só excluir. Nesse caso, eu tenho que pegar a lista de produtos e tenho que mandar listar de novo. Ó. Produtos, recebe, produto, DAO, ponto, listar todos. Aqui vai acontecer uma coisa interessante agora. Primeiro nós vamos no banco de dados. Será que removeu mesmo? Vamos lá, vamos mandar rodar nossa consulta de novo. Ó. Removeu, ó, ficou só a bicicleta Caloi. O que vai acontecer agora quando eu voltar para o Eclipse? Eu vou rodar esse código de novo e ele novamente vai mandar listar todos. Vai vir só um registro agora, porque o programa está executando de novo. Ele vai mostrar uma linha só aqui. Ele vai excluir o de código, o produto com código 2. Vai mandar listar todos, só que agora a lista vai vir vazia, porque não vai ter mais nada no banco. Porque é a segunda vez que eu estou executando. Então, Run as Java Application. E nesse caso veio a bicicleta de código 2. Porque eu estou listando ainda a lista com o primeiro registro. Mas se eu for aqui no banco de dados, vai estar vazio. Zerou, ó. Então vocês podem fazer a brincadeira que vocês quiserem. Eu, por exemplo, posso me aproveitar desse produto DAO, ó, e fazer uma inserção em massa. Imagine o seguinte, ó, eu tenho um for de int i que recebe 1, que vai até 50. Enquanto o i for menor que 50, incremento o i. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um produto novo, recebe um produto, recebe new produto, certo? Vou passar o ID 0, descrição longa, eu vou passar desk longa e vou concatenar com o valor do i. Depois eu vou vir aqui e vou passar desk curta. Também vou concatenar com o valor do i para mim poder diferenciar no banco de dados. E o preço eu vou passar o i. Só para teste, tá, pessoal? Se eu rodar esse carinha agora... Ah, lógico, não posso esquecer, né? Produto DAO, ponto, inserir. Vou ter que inserir esse produto que eu acabei de criar. São produtos fakes, certo? Só para testar uma carga de dados, por exemplo. Se eu mandar rodar, Run as Java Application, ele vai ficar um tempinho executando.
já está pronto, não estou mostrando nada no console, né? Mas se vocês forem aqui no MySQL Workbench e mandar executar, ó, 50 produtos no banco de dados. 49 porque eu comecei a contar de 1, certo? E aí, pessoal, eu posso incluir, posso remover, posso alterar. Qual é a grande desvantagem? O que é chato trabalhar com JDBC? É que tu repete muito código, né? Se vocês forem observar aqui no produto DAO, ó, eu sempre tenho que fazer um try catch, sempre tem que ter um prepare statement e uma connection. Isso é meio cansativo. Outras soluções buscam tirar esse encargo do desenvolvedor e fornecer para ele uma estrutura mais simples e mais rápida para ele trabalhar. Mas isso é assunto de outra história, de outra aula, e para falar a verdade é bem extenso assim. Então fica complicado a gente abordar esse assunto nesse momento da nossa disciplina, porque tem muita coisa para ver, a gente viu muita coisa. E agora o próximo passo é juntar isso tudo. É pegar o acesso a banco, é pegar uma aplicação web e botar os dois para conversar e pegar os dados de uma página e levar para o banco de dados. Pessoal, recapitulando, sempre que eu quiser trabalhar com JDBC, tem uma trinca essencial que não pode faltar, que é a connection, o prepare statement e o result set. Dependendo do que tu estiver fazendo, tu vai usar 2 ou 3 desses caras, mas no mínimo 2 sempre. No mínimo connection, prepare statement. O result set é só quando trabalha com listagens. Se eu quisesse passar parâmetro nessa consulta aqui de listar todos, eu colocaria um where aqui embaixo, recebendo um ponto de interrogação, e faria o set no prepare statement, na variável PS, do mesmo jeito que eu fiz no meu alterar, no meu excluir, por exemplo. Então não tem segredo. Pessoal, por hoje era isso. O material da Kaelon que a gente tem lá no Espaço Virtual de Aprendizagem é muito bom, ele é bem didático, ele é bem mais didático do que eu fui agora. Na verdade, eu estou trazendo a dimensão prática daquele conhecimento. Leiam com bastante atenção, com bastante cuidado e pratiquem usando esse vídeo aqui. O projeto vai estar disponibilizado também no Espaço Virtual de Aprendizagem, tanto esse projeto que eu fiz aqui no vídeo, quanto o projeto base. Então, vocês vão ter toda a base de código à disposição para vocês continuarem praticando. E depois instalem o banco certinho, criem a tabela utilizando aquele script lá. E a partir daí, pessoal, deem asas à imaginação. Criem novos exemplos, novos cenários de uso, para vocês avaliarem bem como é que funciona a API, como é que funciona a tecnologia, para vocês poderem se aprofundar cada vez mais nela, tá? Continuamos com nossos encontros na quinta-feira, para a gente poder tirar dúvidas. Estou à disposição no espaço de aprendizagem lá, no virtual de aprendizagem, no Moodle. E o aviso de sempre, né? À disposição de sempre. Caprichem, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.